Fala gurizadinha, aqui é o professor Pedro Vazata, professor de Física, e hoje eu vou resolver com vocês a questão 94 da prova azul do Enem 2021. Vamos à questão. A figura abaixo ali, foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo V0 e para o ângulo de disparo θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ igual a 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 53 graus igual a 0,8 e cosseno de 53 graus igual a 0,6. E desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Bom, então aqui a gente está falando de um clássico exercício de cinemática, mais explicitamente um exercício de lançamento oblíquo, certo? O que a gente tem aqui na situação, né? A gente tem esse canhãozinho aqui, que ele está fazendo um disparo para atingir o canhão lá que está lá em cima, o canhão A. Bom, então nota que esse canhão, essa bala, ela vai seguir uma certa trajetória e vai passar tangenciando aqui o ponto P, tá? Ele vai tangenciar o ponto P e vai chegar lá no canhão A. Como a gente está falando de um lançamento oblíquo, a gente está falando de um movimento que ele ocorre em dois eixos. Um movimento do eixo X e o movimento do eixo Y, que são movimentos distintos. A gente tem que lembrar que no eixo X a gente vai ter um MRU, porque a gente não tem nenhuma aceleração envolvida ali no eixo X. Enquanto no eixo Y a gente está tratando de um MRUV, devido à força da aceleração da gravidade. Então a gente vai ter que fazer essa distinção entre eixo X e eixo Y. Para começar, vamos começar por aí, porque esse exercício ele é bem longo e vai necessitar de várias etapas. Mas vamos começar separando aqui. O que está acontecendo no nosso eixo X? Bom, a gente sabe que o nosso eixo X é um MRU, ou seja, a velocidade é constante ao longo do tempo. E daí a gente vai utilizar aqui a equação do alcance, tá? A equação do alcance, ela nada mais é do que a fórmula da velocidade lá, o V igual delta E sobre delta T, só que adaptada aqui para a nossa questão de lançamento oblíquo. Então, o alcance é a distância percorrida, né, o deslocamento no eixo X. A gente tem que o alcance ele é igual a velocidade x, eu vou chamar aqui de V0x, vezes o tempo. Ok? Bom, o alcance ele é nos dado aqui, ó, essa informação. O alcance é 120 metros, ó. Porque o que é o alcance, né? É a distância percorrida entre o ponto inicial e o ponto final. Que nos dá, ali a gente sabe que é 120 metros o alcance. Então já posso até substituir, no lugar do A, eu vou colocar 120. Bom, a questão, agora a gente tem que descobrir quem é que é o nosso V0x e o nosso T. Bom, relembrando, né? Qual é o objetivo geral do exercício? Descobrir quem é que é o nosso V0, tá? Eu vou anotar aqui porque isso aqui é o nosso objetivo, descobrir quem é que é V0. Bom, agora a gente vai ter que retomar um ponto lá de trigonometria. Por quê? Porque o nosso V0, aqui nesse caso, a gente vai ter que decompô-lo entre V0x e V0y, certo? Por quê? Porque o nosso movimento a gente tem que fazer ele separado, entre eixo x e eixo y, lembra? Então aqui eu vou ter o meu V0x, que ele vai ser uma parte desse V0, ok? Como é que eu faço para encontrar esse V0x? Eu vou ter que ir lá dar uma relembradinha nas relações trigonométricas. Então, o V0, nota aqui, ó, que o V0 ele está aqui no meio. O que é o meu V0x? É essa velocidade aqui desse componente, tá? Isso aqui é o meu V0x, aqui é o meu V0 e aqui é o meu V0x. E onde é que vai estar o meu V0y? Vai ser essa outra parte do meu componente. Isso aqui é o meu V0y, ok? Bom, eu vou transladar essa imagem para cá, ó, para a gente conseguir ver com mais clareza.
Então eu tenho o V0. Aqui eu tenho o V0y, que é a velocidade no eixo y. E aqui eu tenho o meu V0x. Ok? Bom, para facilitar o nosso olhar, eu vou colocar esse V0y, eu vou projetar ele aqui, ó, certo? Vou projetar o V0y para lá. Bom, como é que eu vou saber quem que é o V0x e o V0y? Eu vou ter que lembrar lá do SOCA. Vocês lembram do SOCA? As relações trigonométricas? O seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, o ângulo que a gente está falando, olha ali onde é que está o θ. Ó. O θ, ele está aqui. Aquele ângulo de 53 graus, ele está aqui. Então, ó, quando eu estou falando do seno do ângulo, eu estou falando do cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? O V0y, que eu projetei ele aqui. Então, eu tenho aqui seno do ângulo, seno θ, é igual ao cateto oposto, que aqui no nosso caso é o nosso V0y, dividido pela hipotenusa, que aqui é o nosso V0. E quem é que é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, que no nosso caso, olha aqui, ó, quem é que é o cateto adjacente? O V0x, né? V0x sobre o V0. Ok? Então aqui eu consigo descobrir quem é que é o V0x e o V0y. Nota que se eu passar o V0 para o outro lado, eu vou ter que V0y é igual a V0 seno θ. E V0x é igual a V0 cosseno θ. Então eu posso substituir, ó. V0x vai ser quem? V0 vezes o cosseno θ multiplicado pelo tempo. Ok? Bom, vamos substituir as coisas que a gente tem aqui. A gente não tem nenhum V0, inclusive que a gente quer descobrir, mas a gente tem o cosseno do ângulo. Ó. Cosseno de 53 é 0,6. O tempo a gente também não tem, então a gente vai deixar ali. Vai ficar 120 igual a V0 vezes cosseno de 53, que é 0,6, vezes o tempo. Eu vou fazer uma coisa aqui que mais pra frente vai ficar mais claro o que eu vou fazer, tá? Mas eu vou passar esse 0,6 para o outro lado dividindo. Então eu vou ter que V0 vezes o tempo é igual a 120 dividido por 0,6. E isso aqui é igual a 200, tá? V0t é igual a 200. Por enquanto vamos parar por aqui. Eu não sei quem é que é V0, não sei quem é t. Vocês vão entender por que eu deixei assim, V0 vezes t igual a 200. E vamos dar uma olhadinha no nosso eixo y, tá? O que está rolando lá no nosso eixo y? No nosso eixo y está rolando um MRUV. Então a gente teria que dar uma olhadinha para as fórmulas do MRUV. E a fórmula que a gente vai tirar mais proveito, que a gente vai tirar mais informação, é a fórmula da função horária da posição, tá? Por quê? Perdi ali minha canetinha. Porque aqui é a fórmula que a gente vai conseguir fazer substituições mais interessantes, tá? Como é que é a função horária da posição? S igual a S0 mais V0 vezes t mais a t ao quadrado sobre 2. Mas aqui eu vou fazer uma adaptação nessa fórmula. Porque como eu estou falando de coisas que estão funcionando no eixo y, está falando de altura, eu vou substituir esse S aqui por H, ok? Eu vou substituir esse V0 por um V0y e eu vou substituir o A pelo G, que é a gravidade, tá? Então aqui eu vou ter H igual H0 mais V0y vezes o tempo. E aqui também, olha, nota, a gravidade ela aponta sempre para onde? Sempre para baixo. E no nosso referencial, usualmente, tudo que está apontando para baixo, sempre quando a gente tem uma gravidade apontando para baixo, velocidade, qualquer vetor que aponta para baixo, a gente considera ele negativo. Então vai ficar menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Certo? Vamos começar a substituir algumas coisinhas. Bom, h é a nossa altura final. Nota que qual é a altura final aqui, ó? 35 metros, tá? Em relação aqui ao nosso canhão, é 35 metros. Então, essa é a nossa altura final. Então, é esse o valor que a gente vai colocar ali.
que é o H0? O H0 a gente vai considerar que é o chão, tá? E o chão é 0, ok? Porque ali ele está nos dando a diferença. Então, se isso aqui é 35, aqui obrigatoriamente tem que ser 0. Quem é que é o V0y? Nosso V0y está lá embaixo, ó, é V0 seno θ, tá? Então, é V0 vezes o seno de 53 graus é 0,8, eu já vou colocar aqui, vezes o t, menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Vamos dar uma resolvida, vamos dar uma limpada nisso aqui. O 0 cai fora, o 35 eu vou copiar novamente. Aqui vai ficar... Eu vou jogar esse t só para frente aqui, ó. Olha aqui, ó. Por que eu vou jogar para frente? Porque eu vou fazer uma substituição interessante ali depois. V0 vezes t, vezes 0,8, menos, e aqui eu posso dividir o 10 pelo 2, fica 5t ao quadrado, tá? O que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Eu sei que V0t vale 200. Eu não sei nem quem é V0, nem quem é t, mas eu sei que V0t vale 200. Então, no lugar de dizer V0t, eu vou colocar o meu 200. Então, vai ficar 35 igual a 200 vezes 0,8 menos 5t ao quadrado, tá? Agora que eu vou ficar com 35 igual 200 vezes 0,8 dá 160 menos 5t ao quadrado. Eu tenho que isolar o t, né? Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou passar esse menos 5t ao quadrado para o outro lado para deixar ele positivo. Vai ficar 5t ao quadrado igual a 160 menos 35, que eu vou passar para o lado direito. Aqui, eu vou chegar então que t ao quadrado é igual a 160 menos 35 dividido por 5. Isso aqui vai dar 125 dividido por 5, que é igual a 25, ok? Então eu chego à conclusão que t vale... t igual a raiz de 25, né? Que é igual a 5 segundos. Descobri o meu tempo. Agora, o que eu posso fazer? Ó? Eu vou voltar aqui na minha equação aqui do eixo x, certo? Ó, vou voltar para cá. E eu vou substituir, no lugar do t, eu vou substituir o 5. Então, eu vou ter que V0 é igual a 200 dividido por 5, tá? Eu passei o t para lá dividindo. Isso aqui é igual a 40 metros por segundo. Que é a alternativa C de campeão. Certo, pessoal? Essa é uma questão muito extensa. Tem que fazer várias coisinhas, né? Tem que lembrar ali da relação trigonométrica para saber quem é o V0x, V0y. Tem gente que gosta de decorar ali, né? Que o V0y é igual ao V0 seno θ, que o V0x é igual ao V0 cosseno θ. Dá para usar, mais ou menos, na maioria das questões, essas relações valem, mas não é geral, né? Vai depender ali da posição dos ângulos e dos catetos. Mas no geral vale sim, dá para dar uma decorada, dá para dar uma lembradinha naquilo ali. Tem que lembrar de separar entre eixo x e eixo y. E sempre, qualquer exercício de lançamento oblíquo, qualquer exercício que envolva esses dois eixos, normalmente sempre vai envolver tu fazer esse intercâmbio ali de informações de um eixo para o outro. Nota que a gente começou no eixo x, daí a gente chegou num limite de informações, a gente foi para o eixo y, a gente descobriu novas coisas, jogando informações do eixo x para lá, depois a gente pegou as informações do eixo y e voltou para o eixo x e conseguiu resolver. Então é uma questão que tem que ter bastante calma e bastante paciência. Certo, povo? Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima resolução. Beijos. Tchau, tchau.